O lado que acusa o Alfredo Gaspar não apresentou absolutamente nenhuma das alegações, e quando viu que o bicho pecou, foram correndo pedir desculpa e falar que não era nada daquilo. O Alfredo Gaspar já apresentou todas as refutações necessárias e ainda se voluntariou para fazer o teste definitivo para saber se as acusações são ou não verdadeiras. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Depois de participar de uma acusação que podia destruir completamente a vida de um homem, ela afirmou que não tinha o dever de provar absolutamente nada. O que faz sentido, já que ela apoia e é fã do Alexandre de Moraes. E no Brasil, do Alexandre de Moraes, ou melhor, no Xandaquistão, o ônus da prova não é de quem acusa, é do acusado. Então você acusa publicamente uma pessoa dos crimes mais hediondos e reprováveis que existem, liga o nome dessa pessoa a uma adolescente de 13 anos, a uma gravidez, a pagamento de R$470 mil para comprar de silêncio, e depois diz que não tem o dever de provar nada. Isso é pior do que o foi mal, tava doidão. Não é a Soraya Trambik. A Soraya Trambik tentou até justificar a declaração dela, citando a súmula 301 do STJ, que diz que a recusa do suposto pai de realizar o exame de DNA pode gerar presunção relativa de paternidade. Só tem um problema. Essa súmula, Soraya Trambik, é utilizada em ações cíveis de investigação de paternidade e, além de não ter nada a ver com o caso, ela não transforma a ausência do exame de DNA em prova de estupro. E aí entra outro detalhe mais inconveniente para Soraya. O Alfredo Gaspar nunca se recusou a fornecer o seu DNA. Muito pelo contrário. No dia 23 de abril, o Alfredo compareceu voluntariamente à Polícia Científica de Alagoas e forneceu o material genético dele para análise, deixando ali o material completo para ser analisado pelas autoridades na elucidação desse caso. Então a conversa da Soraya Trambik sobre o homem que se recusa a fazer DNA é, primeiro, incompatível com a jurisprudência, e mesmo que não fosse esse o caso, não se aplica aqui, porque o Alfredo fez voluntariamente o exame de DNA. Ele se apresentou voluntariamente, ele solicitou judicialmente a antecipação da prova, e ele colocou o próprio material genético à disposição das autoridades. Ora, Soraya Trambik, você que é acusadora, que diz que não precisava provar nada, e sim o acusado, o Alfredo foi lá e voluntariamente fez o teste de DNA. Quem que está fugindo da prova nessa história? E tudo se soma ao fato de que até agora a suposta vítima apresentada por eles não apareceu publicamente para acusar o Alfredo Gaspar. Aliás, não só isso, como a moça que teria sido gerada desse estupro gravou um vídeo desmentindo absolutamente tudo. Eu vou reagir ao vídeo aqui com vocês. Ressalvo também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Boa tarde, eu sou Lorilene Pereira Marcelo da Silva e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Contudo, não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois, que não cabe a mim contar aqui, eu acho que coisa deles e adolescentes, mas somente resolvi o procurar depois de casada, em 2012. E prontamente, o meu pai, Maurício Breda, se submeteu ao teste de paternidade. E desde sempre vem agindo com muita honestidade comigo. Inclusive, queria colocar meu nome na certidão de nascimento, e eu não quis, por conta da honestidade com o meu pai que me deu meu nome. Em respeito à minha família, a família do meu pai. Ressalvo também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Na verdade, eu não conheço muita gente da família do meu pai. O meu contato é diretamente com meu pai e eu sempre deixei muito claro pra ele que não me importava o resto, e sim ele. E é com ele que eu tenho contato. Inclusive, foi ele que me ligou. Temos exames de DNA, temos contatos frequentes. Então, é muito triste comparar, né, por eles ser primos, por ter o mesmo sobrenome, uma história, e assim, descabida. Eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não conheço o Gaspar, mas também não tenho nada contra ele, não tenho nada pra falar, mas é injusto, né, o acusar que tem uma filha quando é o primo dele que tem uma filha. E que não é de estupro. Obrigada. Tá aí. Não tem prova, não tem um indício qualquer que desabone Alfredo Gaspar. Tudo que tem agora é em favor dele, da inocência dele. Sendo que as pessoas que o acusaram não apresentaram absolutamente nada para sustentar essas acusações.
E quem tem certeza da sua inocência não vai ficar parado vendo um troço desse. Eu falei aqui, o caminho vai ser o do enfrentamento, razão pela qual o Alfredo Gaspar protocolou uma queixa-crime no STF contra o Lindbergh Farinhas e a Soraya Trumbick. Na queixa apresentada ao STF, o Alfredo atribui aos dois os crimes de calúnia e injúria. Ele também apresentou representações criminais à Polícia Federal, à PGR, mencionando calúnia, denunciação caluniosa, injúria, coação no curso do processo. E também fez as representações do Conselho de Ética da Câmara e do Senado. Então, agora, no dia 16 de abril, Gilmar Mendes, que é o relator do processo, determinou que o Lindbergh e a Soraya fossem notificados para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Ao mesmo tempo, existe um outro procedimento relacionado ao pedido para investigar a acusação apresentada pelos dois. A Polícia Federal fez uma análise preliminar e no dia 15 de abril pediu autorização ao STF para abrir um inquérito, porque o Alfredo Gaspar é deputado federal e possui, portanto, foro de prerrogativa de função, ao contrário de mim, mas que também sou julgado sempre pelo STF. E até o momento esse inquérito não foi aberto. O Gilmar Mendes pediu manifestação da PGR, a PGR, antes de opinar, pediu diligência à Polícia Federal, que foram autorizadas pelo Gilmar Mendes. Então, segundo as informações mais recentes, as diligências terminam em agosto. E, portanto, a situação é muito simples. O Alfredo Gaspar não foi denunciado pela PGR. Estou dizendo isso para vocês para dizer, não, é falso. O Alfredo Gaspar não foi denunciado pela GR. Não é réu. E certamente, portanto, não foi condenado. Não existe pedido, autorização nem do Gilmar Mendes, nem do STF autorizando a abertura formal de inquérito contra ele. Mas a sanha dos caras e da imprensa em ferrar o cara, porque ele agora é o candidato a vice Flávio Bolsonaro, é tão grande que a Folha mentiu. A Folha de São Paulo mentiu deliberadamente sobre esse caso, dizendo que ele estava sob investigação por estupro de vulnerável. Mentiu. A Folha de São Paulo mentiu. E mentiram tanto que algumas horas depois, porque agora existe a maravilhosa nota da comunidade no X, vendo a repercussão negativa da mentira descarada, as putinhas da Folha de São Paulo tiveram que voltar atrás e publicaram retratação que eu vou rir aqui, deixe você a sua risada no chat para as putinhas da Folha de São Paulo. Porque tem a retratação. O deputado Alfredo Gaspar não é investigado no STF sob acusação de estupro de vulnerável, como afirmado em versão anterior do texto. A investigação foi pedida pela Polícia Federal, mas ainda não houve decisão da Corte. Ou seja, primeiro, eles mentem, mancham a reputação do cara com milhares de pessoas, compartilhando a notícia de que o cara estaria sendo investigado, o que já não é o suficiente, porque ser investigado, qualquer um pode ser investigado. Ser condenado hoje no Brasil também não significa muita coisa. Você tem que ser investigado, denunciado, condenado. Você deveria falar, fulano é tal coisa, depois que ele fosse condenado. No Brasil, com o STF, vamos dizer que uma condenação do Gilmar Mendes ou do Alexandre de Moraes vale menos do que um papelzinho da tia Maricota, né? Então, mas nem nesse estágio o cara chegou. Então a Folha, na sanha de difamação das putinhas militantes da Folha de São Paulo, é tão grande que eles destroem a reputação do cara e falam assim, opa, foi mal, errei aí, tu tava doidão. Mas aí o dano à reputação tá feito. E agora até o Lindbergh Farinhas e a Soraya Trumbick estão vendo que essa canoa tá naufragando e que eles foram expostos como os mentirosos que são. O Lindbergh procurou o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, para pedir desculpa e dizer que discutir uma possível nota pública sobre o caso. A conversa, segundo o Sóstenes, se deu da seguinte forma. A hora em que foi Gaspar anunciado, o vice do Flávio, ele, Lindbergh, me procurou e falou, você me conhece meu caráter. Ah, cara, cadê meu óleo de peroba? O Júnior trouxe pra mim um óleo de peroba. Eu tenho que achar, pô, tá na bolsa da Natália. Cara, eu te vi agora entregar o prêmio óleo de peroba, o Lindbergh Farinhas, falando sobre caráter, meu irmão.
Ai. Então, o Lindbergh Farinhas virou pro Sóstenes e falou: você conhece o meu caráter. Eu não quero, por causa da minha cabeça, criar um erro ainda maior em atacar alguém de forma desonesta com a minha consciência. Puta que eu não tinha visto essa frase, meu irmão. Lindbergh falando de caráter e consciência. Senhor. E disse a Sóstenes: quero que você ligue para o Alfredo e diga que eu vou fazer uma pacificação com a imprensa como sinal de boa-fé. O Sóstenes disse na reportagem ainda e o Sóstenes me contou exatamente a mesma história. Disse que o petista lhe relatou que, quando acusou Gaspar de estuprador, foi municiado com informações do crime por uma jornalista. Ela me disse que possuía apenas informações superficiais e que levou isso à Polícia Federal. E que depois, quando foi buscar as provas, o jornalista não apresentou nenhuma prova contra o Gaspar. Complementou. Diante disso, o que fez o Alfredo Gaspar? Eu pergunto a você. Porque depois que são pegos na mentira, aí não, meu caráter, a minha consciência, vejam só. Aí o cara vem com o rabinho entre as pernas, querem sempre compor, deixa disso. Aí vem a turma do deixa-de-cismo. Mas o que fez o Alfredo Gaspar? Aderiu ao deixa-de-cismo, compôs com o Lindbergh, ficou com medo do que a mídia ia falar, quis jogar panos quentes no assunto? Porra nenhuma. Foi pra cima. Segundo o Alfredo Gaspar, alguém tem que ir preso, seja ele ou a dupla criminosa Farinhas ou Trambique. Eu adorei ver o vídeo aqui. Bota o vídeo aí pra gente ver. E que tenha vergonha, uma senadora da República, fazer uma acusação leviana dessa e dizer, vou pedir desculpa. Lindbergh Farias, tenha vergonha. Você é acostumado a praticar fatos criminosos, mas você foi longe demais agora. Eu não vou aceitar nada menos do que a justiça plena. Olha, se vocês soubessem o tamanho da minha indignação, o tamanho da minha revolta, pela crueldade, pela infâmia, pela forma vil que a sacaram contra mim, isso, vocês imaginem, meu peito tá rasgado, eu tô com o coração doendo. Eu trabalhei muito a minha vida toda e não merecia algo tão infame. Mas olha, eu tenho uma coluna moral que ela não deixa vergar, mas o meu coração tá doendo. Tá doendo da revolta, da mentira, dos crimes, tá doendo porque eu vejo a minha família sofrendo. Mas eu tô em pé para lutar, e a minha luta vai ser para que nunca mais 2 parlamentares criminosos como esses repitam algo parecido. Quem é um pai de família honrado, quem é um trabalhador brasileiro honrado, não pode estar tranquilo, não pode não estar revoltado, não pode não exigir da justiça que essa apuração seja célere. Porque, minha gente, a gente está num tempo de fake news. 2 criminosos travestidos de parlamentar praticaram essa infâmia, praticaram esse ato covarde e injusto. Estou dizendo aqui que as providências jurídicas de queixa-crime, representação criminal, disposição para quantos exames forem precisos, biológico, DNA, o que for, eu tomei hoje perante o STF, a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Mas aqui, esta casa tem que dar uma resposta política. E a resposta política é, ou vocês têm um parlamentar estuprador e merece ser caçado e preso, ou você tem 2 criminosos abjetos que precisam ser caçados e presos. Não existe meio do caminho, não existe perdão, não existe desculpa. Nós precisamos urgente que o Congresso Nacional dê uma resposta. Eu não posso ficar passando pela rua, alguém olhar para mim e tá duvidando. Eu quero a investigação rápida. Meu lugar será na tribuna do Congresso Nacional ou na cadeia. Mas eles eu quero mesmo. Ou na tribuna ou na cadeia. Quem tiver com a razão fica na tribuna. Quem tiver mentido, praticado crime, eu quero cadeia. Eu tô revoltado e quero justiça. Eu exijo justiça. Tenho 55 anos trabalhando de forma honrada, vivendo de forma honrada. Não vão ser 2 bandidos que vão destruir ou tentar destruir a minha... Porra! Que coisa linda! Alguém que parte pra cima. Nossa Senhora. Porra, um cara com espinha dorsal na campanha do Flávio. Nossa, que coisa boa. Que puta. Que coisa boa. Eu não sei vocês, eu me sinto aliviado. Porque é sempre um palmolismo, um deixa-de-cismo. Não, o cara, meu irmão, porra nenhuma. Ou eu vou pra cadeia ou vocês vão pra porrada. Caraca, o cara tem testosterona. Depois vocês já a turma do Eduardo não gostou. A gente só quer testosterona. Só isso. Só isso. Por sinal, também apareceu a denúncia agora do Luiz Antônio Lopes, um comerciante que prestou depoimento à Polícia Legislativa, afirmando que uma jovem identificada como Marcela Maria Mendes teria sido preparada para usar o nome falso de Jailma, que nome estranho, para dizer que era... Nada contra as Jailmas, daqui a pouco vão me dizer que é discurso de ódio contra as Jailmas, mas
Jailma, o nome da mulher, dizer que era de Maceió, afirmar que tinha sido abusada sexualmente por um político quando era adolescente e alegar que teve uma filha em decorrência do abuso. Segundo esse cara, a Marcela teria recebido R$16.500 repassados por ele para contar essa mentira. Além disso, ela também disse que participou de uma reunião virtual em que estariam o Lindbergh Farinhas, um vereador de Nova Iguaçu, de onde é o Lindbergh Farinhas, de onde é politicamente, e outras pessoas tratando exatamente sobre esse assunto. E, obviamente, isso está sendo apurado, né? Inclusive, teria se descoberto agora que o Luiz Antônio Lopes é filiado ao PL, o que por si só, para mim, não quer dizer que o que ele fala é mentira, mas as alegações têm que ser tratadas com seriedade. A gente, por enquanto, só tem a palavra do cara. E aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente não vai adotar a postura do Lindbergh Farinhas e da Soraya Trambique de prejudicar os outros oponentes a todo custo. Muito pelo contrário, né? Aqui eu só estou me expondo os fatos. E quando a gente analisar ele, o lado correto dessa história, me parece claro. O lado que acusa o Alfredo Gaspar não apresentou absolutamente nenhuma das alegações, e quando viu que o bicho pecou, foram correndo pedir desculpa e falar que não era nada daquilo. O Alfredo Gaspar já apresentou todas as refutações necessárias e ainda se voluntariou para fazer o teste definitivo para saber se as acusações são ou não verdadeiras. E partiu para cima. Então, vocês do programa tirem suas próprias conclusões. Eu acho que, enfim, eu nem conheço o Alfredo Gaspar, tá? Nem conheço e já considero pra caramba. Não é um deputado amigo meu, não é uma pessoa com quem eu tenho relação, etc, etc. Mas, pô, eu vejo um troço desse, eu gosto, cara. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.